Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que vocês vão ver esse vídeo. Mais um pouquinho aqui, uma breve apresentação um pouco sobre o tema sobre o texto que a gente vai trabalhar essa semana, né? Tecnologias e educações, um caminho aberto. Um texto aí de Nelson Preto e Maria Helena Bonilla, de 2022. Tá? Então, o texto traz essa questão do surgimento das tecnologias educacionais, né, como estratégia da pedagogia tecnicista com ênfase nos meios e não nos processos. E traz um pouco, né, contribuindo como repensar esses princípios, as metodologias, né, e as finalidades da educação. O texto faz essa retrospectiva para fundamentar uma análise daquilo que a gente passa hoje. Então, podendo aí projetar ações engajadas e ativas na busca de uma educação aberta, livre, plural, coerente com o processo de uma sociedade, obviamente, mais democrática. Então, tem algumas, dividido nas seções aí de tecnologia educacional e informática educativa, onde ele faz esse contextualização histórica, mídia, educação e EAD, relação entre a educação e as tecnologias hoje, e faz um fechamento aí falando sobre um caminho aberto aí de possibilidades. E aí, ele traz esses recortes, né, desde lá de 1982, quando se discutia os sentidos que são atribuídos ao termo tecnologia educacional, apresentado até então, naquele período, né, sobre uma perspectiva de alguns eventos que aconteceram, sobre o processo de ensino-aprendizagem, falando sobre tecnologia educacional principalmente, como ela era entendida como uma tecnologia da instrução e da aprendizagem, como uma tecnologia de ensino, como uma conotação instrumental, ou seja, a tecnologia educacional era entendida como uma ferramenta educacional. Em 90, no número 97, no número 17 dessas pesquisas, né, o tema educação informática já vem acompanhada de um movimento, né, que analisa a importância da presença das tecnologias digitais na sociedade e as ações que estavam ali em andamento. Então, trazendo o processo educacional dentro aí de alguns seminários e projetos que eram mais assim voltados um pouco para essas questões do digital. Então, já no número 57, as diferentes perspectivas do uso do computador na educação e os projetos que aconteciam começaram a ser discutidos, né? Apresentado algumas tendências na informática na educação. E nesse inteirinho, né, lá por volta de 1993, surge a internet no Brasil, né? Então, na década ali, no início dos anos 90, as pesquisas começam a avançar e esses grupos, né, mais específico o grupo GEC, começa a insistir sobre essas limitações da concepção instrumental que vinha sendo sempre pregado, presidido aí nos programas e nos projetos de introdução das tecnologias na educação. Pois era compreendido já naquele período que as tecnologias não poderiam ser compreendidas como meros recursos digitais, didáticos, pedagógicos, onde a gente colocava uma evolução das tecnologias, fosse uma evolução dos retroprojetores e dos livros didáticos. Então, nessa perspectiva de defender a inserção das tecnologias no processo educacional como fundamento, ou seja, a gente consegue extrapolar a dimensão utilitarista do uso das tecnologias. E aí a gente vai poder, obviamente, incorporar como elementos estruturantes de novos territórios educativos. Aí, nesse contexto, a escola consegue se aproximar do que a gente chama hoje de cultura digital. É um movimento do uso das tecnologias com contexto social que começa a diversificar e a abrir novas formas de fazer, de aprender, de interagir, de ser e de estar nesse ambiente social.
Então, o grupo começa a defender, aqueles pesquisadores começam a defender que professores e alunos, eles são autores, né? Eles têm a capacidade de desconstruir, de reconstruir conhecimentos a partir de outras combinações, de formatos e de novas perspectivas. Sempre pensando na questão da produção de forma colaborativa. E aí, ao longo dos anos, né, nessas pesquisas, começa-se a constatar avanços em termos pedagógicos em relação entre tecnologia e educação. Uma vez que passou aí a pensar na presença das tecnologias ancorada numa perspectiva mais crítica por parte dos professores e dos alunos. E vinculado, obviamente, ao mundo onde estamos inseridos, né? No entanto, cabe ressaltar que as políticas de formação e a inserção das tecnologias nas escolas não corresponderam bem a esses avanços, né? Então, nos dias de hoje, a gente tem que entender, e aí o texto, eu acho interessante quando o texto traz isso, que a gente precisa ter um olhar hoje aguçado a algumas outras questões, que já estamos tentando aí trazer a questão da proteção dos dados, das comunidades educacionais, de uma formação mais crítica para a tomada de consciência das relações entre saber e poder, que estão presentes nesse mundo, nessa sociedade digital, né? E, portanto, redes, nas redes é extremamente fundamental, pois são aí essas estruturas dentro das redes que a gente tem essa estrutura educacional. A gente tem uma estrutura educacional dentro da rede. E como é que deve ser essa estrutura educacional dentro da rede? Ela precisa ser o quê? Ela precisa ser aberta e precisa ser livre. Então, obviamente, a gente, para que isso aconteça, a gente já tem algumas formas, a gente já tem algumas experiências que são bem-sucedidas. A experiência da RNP, a experiência do Moodle, o texto diz. Tem a experiência da conferência web, né? O EduPlay, né? A educação e a escola, em particular, precisa se fortalecer enquanto um espaço de convivência e de debate político numa perspectiva de formação crítica. E esses ambientes que a gente já tem precisam ser utilizados e precisam ser mais apropriados. Valeu, até a próxima, pessoal.